Os organizadores da Stock Car BH denunciaram aos Ministérios Públicos Federal e de Minas que a UFMG cortou 5.000 árvores sem comprovar compensações ambientais e florestais em um período de 22 anos. Segundo a denúncia, apenas na gestão da atual reitora Sandra Regina Goulart, que está no segundo mandato, teria ocorrido o corte de quase 1.000 árvores sem as comprovações ambientais necessárias. A denúncia foi protocolada nesta segunda-feira no Ministério Público Federal e no Ministério Público de Minas Gerais e, como medida para compensar as mais de 5.000 supressões, o estudo técnico solicitado pelos organizadores da prova aponta que a universidade teria de plantar ao menos 10.000 árvores, mas o plantio não consta nos sistemas de comprovação da Prefeitura de Belo Horizonte. O laudo, Eduardo, é assinado por 9 peritos ambientais. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, você sabe, o bom de ter ouvinte fiel, como a Itatiaia tem, que as pessoas conhecem o que a gente pensa. Todo mundo sabe que eu sou um crítico permanente e feroz contra a reforma que fizeram no Mineirão. Estragaram o estádio. Tira aquele concreto lá. Eu não vi a grita que estou vendo agora. Outra coisa, todo mundo sabe que eu tenho um lado nessa polêmica. Eu sou a favor do evento, eu sou a favor da alegria. Quando eu penso que perto de 200 países vão ver a corrida, o que significa isso para Belo Horizonte? De carinho, de atenção, de afeto e de faturamento para todos os setores, especialmente serviço e comércio. Eu sou a favor do Stock Car, mas todo mundo sabe que eu recebi, com a anuência da Itatiaia, da direção, claro, eu recebi aqui professor que estava muito preocupado com o Biotério, que fez duras críticas ao evento, e recebi a própria reitora, de quem inclusive eu gosto, acusando esse corte de algumas dezenas de árvores. E eu confesso que fui surpreendido com a divulgação desse relatório ontem. Eu não tinha pensado nisso. E quando vem a notícia de que suprimiram 5.000 árvores para avanço das obras da UFMG, de pronto você pensa o quê, Júnior? Assim, mas é isso mesmo, gente. Não é absurdo isso. Porque se ampliar o campus, construir mais prédios, tiver que cortar. A questão é, houve o reflorestamento, a recomposição vegetal? O estudo afirma que não. Que não houve em quantidade nem em qualidade. Por mais nobre que seja a educação, pau que dá em Chico, eu estou falando todo dia que tem que dar em Francisco. Então, pau que dá na Stock Car, tem que dar na UFMG, ela vai ter que explicar. O relatório me impressionou muito, porque eu vi lá 9 profissionais, todos eles têm a ver com a questão em discussão. Mas antes de sair atirando pedra na UFMG, cobrando explicações, eu fiz agora de manhã o que todo repórter tem que fazer. Eu incomodei o Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que não só é um promotor muito sério, mas coordena dentro do Ministério Público todas as promotorias de meio ambiente. E eu perguntei para ele assim, doutor, eu sei que é muito cedo, tanto no horário quanto na resposta, mas o senhor teve acesso ao relatório e o que o senhor achou? Ele falou assim, Eduardo, só posso te dizer que considero os fatos graves e eles serão apurados com a maior brevidade possível. Ainda agora pela manhã eu vou determinar um promotor para analisar tudo, checar fato por fato, mas em princípio considero os fatos graves. Então agora o feitiço está virando contra o feiticeiro, João. Silvana Lobo, bom dia para você. A UFMG reclamou muito dessas podas e alguns setores da sociedade também. E agora se descobre que lá na UFMG também aconteceu essas podas e não teve o replantio adequado. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todo mundo. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, mas a gente tem que lembrar que pagando bem que mal tem, né? Então, eu não tenho dúvida que você vai ter 9 peritos ambientais falando que a UFMG fez isso, mas você pode ter mais 35 falando que não fez, dependendo de quem contrata o laudo. Isso aí é contratação de laudo. A gente precisa realmente, certamente na apuração, teremos laudos oficiais para isso. Mas eu pergunto aos senhores, a discussão a respeito disso mais grave que eu vejo é a alegação dos professores lá do Biotério, onde tem várias, são projetos de novas vacinas
Isso é que era o problema maior, que é o problema do barulho, é o problema da trepidação, etc e tal. Com relação a árvores, eu digo com muita sinceridade, uma coisa é você fazer um corte de árvores para construir um novo instituto de ciências exatas. Outra coisa é você cortar árvore para corrida de carrinho correndo, compra um autorama, certo? Então eu vejo que há uma situação bem diferenciada isso. E a UFMG, ela vai plantar árvore lá dentro da mata da UFMG? Ela vai reflorestar lá dentro da própria mata da UFMG? Isso aí é óbvio que quando teve isso, houve autorização dos órgãos para que isso fosse feito. Eu não tenho a menor dúvida de que isso tenha acontecido. Então nós vamos aguardar o que a perícia vai dizer a respeito disso. O mais sério que eu vejo, acho muito interessante. Olha bem, eu não sou contra a corrida, não, tá? Eu acho até ótimo, interessantíssima. Eu só acho que haveria outros lugares em que ela poderia ser feita sem ter essa perturbação ao biotério. Eu me preocupo. Negócio de árvore, depois do que eles fizeram no Mineirão, sinceridade, eu tô uma raiva quando eu olho para aquele Mineirão, aquilo é nojento, asqueroso, perto do que era antigamente. Antigamente era simpático, você ia para lá mais cedo, ficava ali. Então, debaixo das árvores, era muito simpático que isso acontecesse. Então, eu acho que tem os dois lados, precisa ter apuração, como disse aí o doutor promotor Carlos Eduardo. Ô Rita Mundim, bom dia pra você. Essa polêmica envolvendo aí agora o corte de árvores, não ao redor do Mineirão, mas nas dependências da UFMG. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu sempre fui a favor do evento, né? E desde que houvesse as compensações, que eles cumprissem todos os protocolos exigidos para que o evento acontecesse em Belo Horizonte. Nós estamos falando da indústria do turismo e a Pampulha é um cartão postal do turismo em Belo Horizonte. Em relação ao FMG, vamos apurar. O que mais me chamou a atenção foram os 22 anos, ou seja, a UFMG vem fazendo, vamos ver a apuração. Se isso se comprovar, é um modus operandi sem nenhum tipo de preocupação com as licenças e os protocolos ambientais. E isso é que me chama a atenção. E aí, quando fala-se do pau que dá em Chico, dá em Francisco, é isso mesmo. Mas a coisa mais séria é que nós estamos falando da academia e de uma academia que sempre protesta, né? E que sempre se coloca como defensora, né? Do meio ambiente, etc. e tal. Então, se for comprovado isso, é lamentável. Porque dentro da UFMG não houve, né, essa preocupação em seguir as regras ambientais, os protocolos necessários para qualquer tipo de construção. Se eu for construir, se você for construir, a gente precisa de alvará, a gente precisa de uma série de coisas, né, de um responsável técnico, de um arquiteto, etc. e tal. Então, o que é sério é, se isso for o modus operandi da UFMG, é muito sério. Então, vamos apurar e aí vamos ver no que dá. É uma resposta, né, da Stock Car pela postura que a UFMG teve com o evento, né, desde o início. Vamos ver no que dá. William Travassos, pra gente arrematar esse assunto. Bom dia pra você. Vamos lá. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Primeiro, Edu, sobre aquela parte do concreto no entorno do Mineirão, eu discordo um pouco de você quando você diz que lamenta aquela quantidade de concreto, quando eu vejo um pai brincando com o filho ali num skate, numa bicicleta. Mas brincava, Travas, é que você não é daqui. Todo mundo aqui aprendeu a andar de bicicleta lá. Tudo bem, Todo Silvana, mundo aprendeu a andar de bicicleta. Então, Mineirão, vamos lá. A gente vai começar a desconstruir o coleguinha. Então, vamos lá. O que a nossa Silvana chama de corridinha de carrinho, eu tô falando de um evento internacional que vai investir, ou vai trazer, vai gerar de recursos R$1 bilhão. Ok. E você falou, pagando bem que mal tem. A impressão que eu tenho é que você quis descredenciar esse laudo. É a sua impressão. Não é porque você fala, não, esse é o laudo que foi contratado por um grupo. Todo laudo. Eu não vou contratar um laudo pra falar mal de mim, gente. A gente só contrata laudo pra falar o que eu quero. Aproveitando a sua fala de pagando bem que mal tem, eu lembrei da cidade do pecado de Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, o que aconteceu dentro da UFMG, fica dentro da UFMG. Nós cortamos árvores, ou vocês não tiveram um planejamento ao longo dos 20 anos pro replantio, ou para poder substituir esse número de árvores, ou então a gente vai entrar nesse caminho, né, de achar que, como é o laudo que foi preparado pela Stock Car, então eu vou descredenciar. Não,
porque ela é parte interessada no jogo. Isso é uma denúncia grave. E a gente está falando de gente que defende, que vai com a bandeira para fora e fica ali na estocar. Não, ninguém vai cortar árvore aqui, ninguém vai plantar nada. Nós somos os donos do pedaço. BH não pode evoluir. Gente, é um evento internacional que merece respeito e que bom que BH está tendo essa oportunidade. Agora, eu quero ver essa turma que foi para a porta do Mineirão, para aquele entorno, aquele monte de vereador, deputado, que impedindo o corte de árvore, que iam plantar mesmo sem autorização naquela região. Vamos lá, turma, e agora? Vocês vão lá para o UFMG para poder cobrar esse relatório sobre essas árvores que foram retiradas ao longo dos anos? A pressão vai ser a mesma? Ou o que acontece em Vegas fica em Vegas?